Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkelmann. Capítulo 30. Quanto melhor conhecia os habitantes de Moor House, mais os estimava. Em poucos dias, readquiri as forças e pude fazer a minha vida normal e até sair um bocadinho. Ajudava Mary e Diana quando me permitiam e conversava com elas. Esta convivência proporcionava-me um prazer que até ali desconhecera, pela perfeita comunhão de gostos, de sentimentos e de princípios que existia entre nós. Elas adoravam a sua velha casa, e eu também achava deliciosa aquela moradia antiga, com os seus tetos baixos, janelas gradeadas, a alameda ladeada de pinheiros, batidos pelo vento das montanhas, o jardim sombreado pelos cipestres, plantado de azevinhos, e no qual só vingaram as flores mais resistentes. Para as duas moças, a charneca rosada pelas urzes que rodeava a velha casa, o atalho pedregoso que descia para o vale e serpenteava por entre prados e campos de giestas e urzes, onde pastavam os rebanhos de carneiros cinzentos com os cordeirinhos felpudos, tudo isso constituía pequeno mundo que adoravam e que não trocariam por coisa alguma. Eu compreendia aquele entusiasmo e quase o partilhava. Também eu me sentia bem naquela ocasião, espraiando a vista pela linha sinuosa dos montes, pelas suas encostas e vales, cobertos por uma vegetação cor de ferrugem e pela relva semeada de flores, ou pelos pedregulhos acinzentados. Todos estes pormenores representavam para mim o mesmo que para elas, isto é, uma fonte perene de suaves alegrias. O vento forte ou a brisa agradável, os dias bonitos, o nascer do sol e o seu ocaso, as noites de luar ou sombrias, atraíam-me tanto como a elas e exerciam sobre mim idêntico sortilégio. Em casa também nos entendíamos bem. Elas eram mais educadas e instruídas do que eu, mas o meu ardor levava-me a tentar alcançá-las no caminho do saber, devorando os livros que elas me emprestavam e discutindo à noite aquilo que aprendera no que lera de dia. Se no grupo alguma era superior às outras, essa superioridade cabia a Diana. Fisicamente era a mais bonita e a mais forte, e havia nela uma vitalidade, uma exuberância que me encantava, embora ultrapassasse a minha compreensão. No começo do serão falávamos as três. Depois eu sentava-me num banquinho aos pés dela, encostava-lhe a cabeça aos joelhos e, calada, escutava sua conversa com Mary, aprofundando o assunto que eu não fizera mais do que aflorar. Ofereceu-se para me ensinar alemão. O papel de professora agradava-lhe e estava-lhe a caráter. E como o de aluna não me agradava menos, aceitei. Desta forma, entre nós nasceram laços de amizade que, dia a dia, mais se estreitavam. Descobriram que eu sabia desenhar e logo me emprestaram os seus apetrechos de pintura. A minha superioridade nesse campo, a única, encantou-as e a Mary acabou por me pedir que lhe desse lições. Os dias, assim tão bem preenchidos, afiguravam-se nos horas e as semanas passavam como dias. A intimidade que tão estreitamente me unia às irmãs não se estendeu ao Sr. John, porque raramente estava em casa. Passava os dias a visitar os pobres e os doentes da paróquia, e não havia mau tempo que obstasse ao cumprimento deste dever. Chovesse ou o sol queimasse depois do almoço, pegava no chapéu e, seguido por Cário, o cão que pertencera ao pai, saía para suas visitas pastorais. Quando o temporal era grande, as irmãs protestavam, mas eles respondia-lhes: se recuar diante de uma batega de água ou simples rajada,
e as tomar como pretexto para me eximir a tarefas tão fáceis, como poderei preparar-me para o futuro que desejo? Diana e Mary limitavam-se a suspirar e, depois do irmão sair, ficavam mergulhadas em tristes reflexões. Mas, além das ausências frequentes, existia outro obstáculo à relação mais afáveis entre nós. O feitio do Sr. John era pouco expansivo, distraído e propenso à meditação. De um zelo quase excessivo no exercício de seu ministério, irrepreensível em todos os seus atos, não parecia gozar a tranquilidade e a íntima satisfação que constituem a recompensa do verdadeiro cristão, daquele que sente e vive a sua doutrina. Muitas vezes, quando, sentado à secretária, escrevia ou estudava, abandonava os livros e, com a cabeça encostada à mão, mergulhava em reflexões que, a juizar pela expressão do olhar, o deviam perturbar e agitar. Suponho também que não dava às belezas naturais o mesmo entusiástico apreço, não as sentia como as irmãs. Uma só vez, uma só, ouvi falar com ternura da paisagem encantadora das montanhas e com afeição da velha casa familiar. Mas, nessa apreciação, vibrava mais tristeza do que alegria. O encanto da charneca para ele residia no seu isolamento e no seu silêncio, e não nas suaves emoções que esse silêncio proporciona. Pouco comunicativo, tornou-se-me difícil formular opinião segura a seu respeito. No entanto, a primeira vez que o ouvi pregar na igreja de Morton, fiquei vivamente impressionada. O sermão foi feito, do princípio ao fim, em voz calma, sem estridências nem répitos, mas vibrava, nessa voz, profunda religiosidade, uma amplitude concentrada e reprimida, e ao mesmo tempo, não sei que amargura que nos fazia vibrar, mas não nos comovia. Nada de consoladora doçura, apenas alusões austeras, referências que nos soavam aos ouvidos como sentenças de morte. Quando acabou, em vez de me sentir calma, mais inclinada para o bem, com o espírito mais esclarecido, fiquei como que esmagada por infinita tristeza, porque não sei se os outros experimentavam idênticas sensações. A sua eloquência brotara não de uma fonte pura, mas de uma nascente turva onde havia decepção, desejos insatisfeitos, aspirações inconfessáveis. Fiquei com a convicção de que o Sr. John Rivers, apesar de sua vida austera, do seu zelo, não vivia na paz de Deus, não conseguira alcançá-la mais do que eu, com os meus pesares, as minhas vacilações e saudade por um paraíso perdido. Assim decorreu um mês. Diana e Mary teriam em breve de abandonar Moor House e regressar à cidade, ao sul da Inglaterra, onde eram professoras em casa de uma família riquíssima, cujos membros, cheios de orgulho e altivez, as consideravam como humildes assalariadas, seres inferiores a quem não davam mais apreço do que a cozinheira ou a criada de quarto. Sr. John nunca mais se referira ao emprego que se comprometera a arranjar-me. Certa manhã, como reconhecesse a urgência cada vez maior de alcançar a minha independência, aproveitei uma ocasião em que me encontrei sozinha com ele no escritório e dispus-me a falar-lhe. Como me visse aproximar do largo vão da janela, onde dispusera a mesa de trabalho, sem saber como encetar o assunto, porque se torna sempre difícil abordar pessoas tão reservadas como ele. Poupando-me inúteis palavras, perguntou-me: Deseja pedir-me alguma coisa? Gostaria de saber se já encontrou ocupação que me conviesse. Há 3 semanas que encontrei um trabalho que suponho lhe convém. Mas como parecia sentir-se bem entre nós e minhas irmãs apreciavam a sua companhia, não quis interromper a vossa convivência enquanto a partida delas não se tornasse inevitável. Esse momento aproxima-se.
Daqui a 3 dias, minhas irmãs abandonarão Moor House e eu regressarei a Morton. A Hannah vai comigo e essa casa fica fechada. Aguardei durante alguns instantes que me desse novas explicações, mas, de súbito, como que esqueceu a minha presença e absorveu-se em pensamentos, por certo completamente alheios ao assunto que me interessava. Fui obrigada a chamar-lhe a atenção para mim, perguntando: Pode dizer-me qual o emprego que me arranjou? E essa demora não será obstáculo para o obter? Não, visto esse emprego depender exclusivamente de mim e da sua aceitação. Calou-se novamente, mas, notando a minha impaciência, prosseguiu. Antes de lhe dizer do que se trata, quero lembrar-lhe as palavras que me ouviu quando me pediu que a auxiliasse. Declarei-lhe que esse auxílio seria fraco, tanto como o de um cego amparando um paralítico. Sou pobre, visto que, depois de pagas as dívidas de meu pai, nada me restará além desta casa. Dos 3 últimos representantes da família Rivers, 2 ganham seu pão em casa estranha e o terceiro, em breve, abandonará a pátria e todos os seus bens materiais. Sendo pobre e humilde, não posso oferecer-lhe senão um emprego humilde, talvez degradante em sua opinião, pois reconheço agora que está habituado a viver em meios requintados e distintos. Mas, segundo penso, não existem tarefas degradantes quando se contribui para o bem da humanidade. Quanto mais árido e inculto é o terreno, maior será a recompensa recebida pelo trabalhador cristão.